Olá a todos, espero que estejam todos bem, né? Eu estou fazendo essa aula aqui agora para a gente poder explicar um pouco sobre fração, tá? Essa matéria de hoje, matéria para o aluno do sexto ano, mas vocês já viram isso no quinto ano, né? Vocês já viram em anos anteriores. Então, fração não é uma coisa muito nova, assim, para a gente, tá? Tudo que vocês vão ver aqui, vocês já viram em algum momento. Tá, mas eu vou fazer só uma introdução aqui com um conteúdo que é importante para a gente, olha só. Até agora vimos números pertencentes ao conjunto específico, de um conjunto dos números naturais. É o 0, 1, 2, 3, são coisas que a gente usa para contar coisas, tá? A gente pode contar coisas inteiras. Então, uma cadeira, duas pessoas, cinco objetos e por aí vai, tá? Aí o que acontece? Esses números não são suficientes para a gente poder contar tudo, tá? Porque muitas vezes acontece da gente ter quantidades que não são inteiras. Por exemplo, se eu vou encher um recipiente com uma quantidade de água, por exemplo, eu posso colocar uma quantidade inteira, que é a unidade de medida que eu estou querendo, por exemplo, litro. Coloco 1 litro, 2 litros, 3 litros. Ou eu posso colocar 1 litro e mais um pouco, antes de completar um outro litro inteiro. Tá? Para isso, a gente vai usar números que fazem parte de um outro conjunto numérico. Tá? Esse outro conjunto numérico é chamado de conjunto dos números racionais. Tanto que tem até esse símbolozinho aqui, ó, a gente está vendo aqui. Os números naturais, a gente usa esse símbolo, esse N, com esse tracinho do lado. E o conjunto dos números racionais, a gente usa esse Z aqui, tá? Então, é o conjunto dos números racionais. Qual que é esse conjunto? Esse conjunto, ele engloba os naturais, mais os números que não são inteiros. Por exemplo, 1,25, 3,7, 4 terços, né? Ele pode ser escrito de duas formas. Pode ser escrito em forma de fração ou em forma de número decimal. Aqui ele acompanha a vírgula, tá? A gente vai ver agora a forma de fração, certo? Então, olha só, para representar valores desse conjunto, podemos utilizar duas formas. A forma de fração e a forma decimal, tá? Hoje veremos a forma de fração. Bom, esse desenho que está aqui, que vocês estão vendo, isso aqui é a representação geométrica, tá? A gente usa um desenho para representar geometricamente. Mas vamos imaginar o seguinte, isso aqui é uma figura inteira, certo? Se eu fosse contar essa figura, seria uma unidade. Só que ela foi dividida em partes iguais. Então, na fração, a gente considera que a divisão dos objetos sejam partes iguais, tá? Então, por exemplo, se eu vou cortar um chocolate, eu suponho que eu estou cortando ele em pedaços iguais, né? Lógico, na prática não é assim, mas a gente vai considerar partes iguais, ok? Então, o que acontece? Imagina que esse aqui seja um chocolate. Ele foi dividido em 6 partes iguais, tá? Dessas 6 partes, eu pintei 4, ou seja, eu peguei para mim 4 partes, tá? Aí o que acontece? A figura ao lado foi dividida em 6 partes iguais e foram pintadas 4. O número de partes que a figura foi dividida é chamado de denominador e a parte pintada é chamada de numerador. Bom, nesse caso é o seguinte, a gente vai representar isso aqui em forma de fração, e a fração que representa esse desenho é essa daqui, ó, tá? 4 sextos. Não confundam, tá, gente? Vamos entender isso aqui, ó. A forma que a gente usa para fazer é o numerador em cima, que é a parte que eu considerei. Essa parte que eu considerei é a parte que eu vou pintar. E embaixo é o número de partes que a figura foi dividida, tá? Embaixo é o número de partes que a figura foi dividida. Na hora de escrever a fração, ela vai ficar assim, ó. Essa mesmo desenho que estava lá em cima é 4 sextos, ok? Então, 4 em cima, que é o numerador, e 6 embaixo, que é o denominador. O denominador é o número de partes, e o número de partes pintadas eu coloco em cima, né? Partes pintadas ou sem pintar vai depender do que eu vou considerar. Bom, a leitura disso aqui fica assim, olha só. O número de cima eu leio como numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, normal. Embaixo, a gente lê ele como numeral ordinal. Então, é sextos, é quintos, é sétimos, é oitavos, nonos, décimos, certo? Só que tem um detalhe. Tem uma forma para ler isso daqui, tá? A leitura disso aqui fica assim, olha só. Se eu tenho um aqui embaixo, a gente chama de inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver esse caso aqui, olha só. Vamos fazer um caso aqui. Então, eu tenho lá 3 e 1 embaixo. A leitura disso aqui vai ser 3 inteiros, tá? Por que inteiros? Porque nesse caso, minha figura está inteira, ela não foi dividida em nenhuma parte, ela tem ela está inteira, tá? Não foi dividida em nenhuma parte, ela está inteira. Se eu tiver, por exemplo, 3 e o 2 embaixo, a gente lê 3 meios, tá? Por que meio? Porque o 2 ele divide ao meio a figura. Então a gente considera 3 meios, tá? E assim, beleza. Aí quando é do 3 em diante, então é 3 terços, né? 3 terços, né?
Aí depois quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí desce até o décimo, né? Aí quando passa do décimo, aí a gente já tem uma regrinha. O décimo a gente usa o avos, tá? Então aqui no texto nosso aqui, olha só. A leitura da fração é feita dizendo numerador, tá? Beleza, aí fala assim, ó, 1 inteiro, tá aqui. 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, etc. até o décimo. Após isso, chamamos novamente na forma cardinal. Então 11 seria 11 mesmo, tá? Então 2, 11, 2 em cima, o 11 embaixo, aqui ó. Seria o 2 e o 11. Como que eu leio isso daqui? Aí eu coloco assim, ó, é 2, 11. Só que é o seguinte, como é o denominador, eu tenho que diferenciar, então eu coloco esse prefixo aqui, ó. Avos, tá? 2, 11 avos. Ok? Beleza. Agora, quando os números são múltiplos de 10, então 20, 30, 40, a gente chama de vigésimo, trigésimo, quadragésimo. Mas aí quando tem outro número junto, a gente coloca o avos, certo? Bom, esse detalhe não é muito importante, tá? Isso aqui é só uma leitura formal. Vocês vão ver que mais pra frente a gente pode chamar de 4 sobre 6, né? Ou 4 dividido por 6, porque esse traço aqui vai virar uma divisão mais pra frente, tá? Enfim, a leitura pra gente não vai ser o mais essencial. O que a gente não pode confundir é a forma de escrever, tá? Isso aqui é a forma geométrica, isso aqui é a forma numérica, tá? E essa forma é a forma fracionária, tá bom? Chamada de forma fracionária, ok? Numerador em cima, denominador embaixo, tá bom? Denominador são divididos em partes iguais, tá? E a parte de cima são as partes pintadas, as partes que eu vou considerar, ok? Então, continuando aqui então, olha só. O modelo acima pode ser usado para representar qualquer situação, né? O modelo acima quer dizer esse daqui, né? Esse aqui. É representar qualquer partes iguais que considerarmos. Beleza. Aí o que acontece? Aí a gente tem alguns casos, tá? O que são esses casos? Pode acontecer do número de partes ser maior do que o número de partes que eu pintar, certo? Como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Essa minha figura foi dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então o 8 vai ficar embaixo. Eu pintei 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? A leitura disso aqui é 5 oitavos, tá bom? 5 oitavos, ok? Para aqui a leitura, né? 5 oitavos. Próximo aqui. Aqui eu tenho uma figura dividida em 3 partes e eu pintei uma. Ou seja, 3 partes embaixo e uma que eu considero em cima, tá? Então a figura lê-se 1/3, ok? Então esse aqui é o primeiro caso, tá? A gente vai ver as classificações de fração, fração imprópria, fração equivalente e tal, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas, enfim, aqui são os casos onde o denominador, o número de partes, é maior do que o número de partes pintadas. Esse aqui é o que vai aparecer com mais frequência, tá bom? O segundo caso, aqui ó, atenção, nos casos onde o numerador é menor que o denominador, usamos apenas uma figura para dividida em partes iguais. Então a gente usa uma figura só, tá? Beleza. A segunda parte aqui, ó. Segundo caso. Pode ocorrer ainda de uma fração ter mais partes pintadas do que partes que foi dividida. Nesse caso, usamos duas figuras. Então, o que acontece? Olha só. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho lá 4 quintos. Tá? Vamos colocar aqui. 4 quintos. Bom, a minha figura precisa ser dividida em 5 partes. Ok? Então, vou pegar aqui. Né? 1, 2, 3, 4. Mais um, né? Faz de conta que tá igual. Aí eu vou pintar 4. Beleza. Até aqui, bonitinho, né? Tudo certinho. Agora, e se fosse ao contrário? E se eu tivesse uma figura que é 5 quartos? Bom, a parte de cima é maior que a de baixo. Então, o que eu vou fazer? Bom, minha figura tem que ser dividida em 4 partes. Não importa o número que está em cima. Eu tenho que dividir essa minha figura em 4 partes. Só que eu preciso pintar 5. Então, o que acontece? Eu preciso de 5 quartos. Cada figura disso aqui é um quarto. Ó. Um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Eu preciso de mais um quarto, porque eu tenho que ter 5 quartos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra figura igual, tá? Outra figura igual, vou dividir em partes iguais de novo. E vou pegar mais um quarto aqui, ó. Então, eu tenho 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Ok? O que aconteceu? Eu tinha o numerador maior que o denominador. Então, nesse caso, eu precisei de duas figuras. E é o que vai acontecer aqui, olha só. Aqui eu tenho 6 quintos. Então, minha figura, eu vou pintar 6 partes, mas eu só tenho 5. Então, o que eu faço? Vou pegar a figura e vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu preciso de mais uma. Então, eu vou pegar outra figura, 6. Vou pegar um pedacinho dela aqui. Tá? Aqui a gente lê também, 6 quintos. Tá? No próximo caso, mesma coisa. 7 meios. Tá? O 7 é muito maior que o 2. Então,
Se eu pegasse uma figura e dividisse em duas partes, eu ia precisar de outra, dividida em duas, outra, dividida em duas, e mais outra. Então, nesse caso, eu precisei de 4 figuras, certo? E dessas figuras, divididas em 2, eu tive que pegar 7 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem 7 meios, ok? Bom, continuando então. E também o outro caso, onde o denominador e o numerador são iguais, tá? Essa fração aqui é interessante porque ela tem outra forma de ser escrita, né? Esse aqui é um inteiro. Todas elas são inteiras, tá? Então aqui no caso, olha só. Também pode ocorrer do número de partes pintadas ser igual ao número... a gente vai digitando como corrige, né? O número de partes que a figura tem. Então aqui no caso, 4 quartos. Então a minha figura é dividida em 4 partes. Eu vou pintar todas, pintar as 4, né? Aqui mesma coisa, eu tenho uma figura, tem uma parte só, eu vou pintar uma parte só, ou seja, um inteiro. Aqui mesma coisa, ó, a figura foi de 10 partes, pintei 10. Opa, aqui no caso, cada figura foi 10 décimos, então não, eu precisava de uma só. Tá errado isso aqui, ó, só isso aqui, gente, tá? Eu acho que isso aqui era para outra coisa, era 30 décimos, tá? Mas enfim, aqui, olha só, então a gente tem 10 décimos, tá? Cada figura foi dividida em 10 partes e foram pintadas, né? Daqui foi pintadas 10. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu pintei todas. Então são 10 décimos, ok? Isso aqui vocês desconsideram, tá bom? Bom, agora só pra gente poder fazer um exercício rapidinho aqui. Olha só, aqui o exercício ele fala o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Escreva a fração que representa, né, a figura. Então essa figura aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela foi dividida em 6 partes. Então a letra A foi dividida em 6 partes e foram pintadas 4. É o primeiro exemplo lá, tá? A segunda aqui, letra B. A segunda nossa, opa, deixa eu tentar arrumar essa. A segunda nossa foi dividida em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16, né? Foi dividido em 16 partes, então não importa se são duas figuras. Eu vou contar quantas partes uma das figuras foi dividida. Então eu vou usar só uma figura para contar as partes. Agora eu vou ter que contar tudo que foi pintado. Então eu tenho que foi tudo, foi 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então aqui eu tenho 21 16 avos, ok? Letra... perdão. Essa aqui é a letra D, né? Letra D. Essa aqui é a letra B. Na letra B, minha figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então ela tem 7 partes. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Foram pintadas 3. Então são 3 sétimos. Ok? Letra E aqui embaixo. Letra E. A minha figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Tem 10 partes, né? A gente coloca embaixo primeiro. E em cima aqui foram pintadas todas. Então são 10 décimos, ok? A última aqui, penúltima. Minha figura letra C. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então minha figura tem 16 partes. E foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 16 avos, ok? E aqui para finalizar, olha só, minha última figura, letra F, a figura foi dividida em 4 partes, tá? Então uma figura foi de 1, 2, 3, 4, beleza. E foram pintadas, ó, 4, 8, 10, 11. Então foram pintadas 11 partes, ok? Beleza. E agora, só para finalizar, a gente vai fazer o último exercício aqui, que é pra gente fazer um desenho, né? Então aqui, olha só, faça um desenho que represente as seguintes frações. Eu vou fazer o desenho mais simples possível, tá? Não precisa preocupar muito não, eu vou fazer ele à mão mesmo, tá? Não, pra gente não perder muito tempo. Então são 7 décimos, então eu vou pegar uma figura, vou ter que dividir ela em 10 partes, né? Então, aqui ó, são 10 partes. Então, 1, 2, 3, 4. E aqui eu corto no meio 10. Beleza. São, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter que pintar 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Certinho? Letra B. 3 oitavos. Minha figura tem que ter 8 partes. Então, vamos lá então. Ó. Vou fazer isso aqui, ó, só para mandar rápido. Vou pegar essa minha figura. Vou dividir ela
em 4. E aqui eu vou dividir ela, cada parte ao meio. Tem 8 partes, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. Então são 3 partes. Então 1, 2, 3. Certo? 1/5. Beleza, vamos lá. Ó, mesma coisa do outro ali. 1/5. Então, 1, 2, 3, 4. São divididas em 5 partes, eu vou ter que pintar uma. Então, uma parte. Acabou. Certo? A próxima, 9/4. Então, minha figura tem que ter 4 partes. Tá? Não olha o número de cima primeiro. Faz primeiro o número de baixo, tá? Começa pelo número de baixo. Tem 4 partes, só que eu preciso pintar 9. Então, uma só não vai dar. Vou precisar de mais uma. Né? Tenta fazer igual, né? Mas ainda não vai dar, porque o outro só tem 8. Eu vou precisar de mais uma ainda, ó. Agora dá. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9/4. A penúltima, 5/5. De novo. Então, ó, dividir em 5 partes. Essa aqui não ficou muito igual não, mas tá bom. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5/5. E a última aqui, 6 inteiros. Nesse caso, minha figura tem que ter uma parte só. Aí, só de uma só não vai dar, eu preciso de mais. Então aqui, 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 aqui e aqui. Né? Então eu vou ter que pintar, ó. São 6 inteiros. Então eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentem, tá? Um abraço e tchau.